O final de semana foi marcado por vários acidentes. Esse foi um deles, o mais grave, obviamente, porque tivemos 2 óbitos. Mas neste final de semana, só neste final de semana, quase 60 vítimas foram levadas ao HGE após acidentes de trânsito. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, que tem mais informações desse aumento, principalmente envolvendo motos. Então, muita atenção, você que é motociclista. Alan, mais uma vez, boa noite para você. Números que preocupam, não é? Exato, Edson. Foram 59 pessoas levadas ao HGE. Dessas 59, 26 estavam em motocicletas. O HGE sempre traz esses números e sempre mostra que as motocicletas estão envolvidas na maioria desses acidentes. Mas por que está acontecendo isso? Por que sempre tem isso? Qual o perfil dessas vítimas? Por isso que a gente convidou o Dr. Álvaro Bulhões, que é cirurgião geral e também do trauma do HGE. Doutor Álvaro, primeiro, qual o perfil dessas vítimas? Boa noite a todos. Normalmente o perfil dessas vítimas são jovens que variam entre 15 e 35 anos, do sexo masculino. E como você bem frisou, nesse final de semana foram 59 números de acidentes automobilísticos, tanto com veículos como com motocicletas. E a gente vê que no final de semana também há essa característica de um aumento das ocorrências. Por que a gente teve esse aumento? Dá para entender? Tem algo específico? Então, historicamente, se a gente for levar em consideração, a gente tem, primeiro, a imprudência, segundo, a falta de respeito às leis de trânsito, terceiro, o abuso do uso de substâncias e de álcool. A gente mostrou aqui, 59 pessoas, dessas 59, 26 vítimas estavam em motocicletas. Por que as motos sempre representam uma grande parcela nesse número de pessoas acidentadas e que são levadas ao HGE? Infelizmente, a gente ainda tem o veículo motociclístico como um veículo que é um grande causador de acidentes. A gente tem a situação da própria desproteção do piloto, a falta de equipamentos de proteção individual, né? A própria falta de respeito do motorista em relação ao motociclista, né? A gente ainda tem essa problemática a ser resolvida. E também a falta de respeito do motociclista, muitas vezes, ao veículo de 4 rodas. É muito fácil a gente ver o motociclista nos corredores de vias, né, não respeitando a via de rodagem habitual, né? Fora isso, a gente tem também a questão da inabilidade de alguns motociclistas, né? Se a gente for levar em consideração, existem muitos motociclistas que são inabilitados, então não tem como fazer a sua defesa, né? Não tem aquela pilotagem defensiva que seria importantíssimo para que não houvesse um número tão grande de acidentes. O senhor pertence ao setor de traumas do HGE. Isso. O senhor e os colegas desse setor precisam fazer muitas intervenções nessas vítimas. Como é que fica o hospital, essa área do hospital? Como é que ficou, na verdade, nesse final de semana, diante de tantas pessoas, tantas vítimas? Então, por incrível que pareça, para nós do HGE, apesar desse número ser um número assim que chama atenção, é uma rotina, né? A gente tem a Vermelha Trauma, que é onde é atendido esses pacientes. Esses pacientes eles são atendidos num primeiro momento pelo cirurgião geral e cirurgião de trauma, quem dá o primeiro atendimento. Dentro desse primeiro atendimento é avaliada a gravidade das lesões do paciente como um todo, que se ele tiver mais de um acometimento de trauma, a gente chama ele de politraumatizado. E dentro desse politrauma é que, com a equipe multidisciplinar do HGE, que nós vamos ver o que é que vai ser preciso de tratamento para esse paciente, né? Nós temos um grande número de pacientes que se envolvem em acidentes e sofrem lesões neurocirúrgicas, né? Ortopédicas, né? E também da própria cirurgia geral. Quando vocês fazem o levantamento das vítimas e identificam as regiões onde elas moram ou onde o acidente aconteceu, quais são essas regiões? Principal capital ou a gente vai mais para o interior? Então, a gente vê muito na capital, periferia, né? A gente vê bastante.
e também nos interiores, né? Principalmente nas zonas rurais dos interiores, nos sítios, né? Onde é impressionante a falta de proteção, principalmente dos motociclistas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações do senhor. Eu que agradeço. Bom, com essas informações, não é, Edson, a gente começa a entender um pouco e a perceber também a falta de fiscalização nessas regiões que o doutor Álvaro traz para a gente, né? Interior, os sítios, muitos saem do interior, pega ali a rodovia, seja uma rodovia estadual ou uma federal, e os acidentes também acontecem por ali. Então, fica a recomendação, o alerta e sempre o cuidado, né? Principalmente nessa época de chuva, né? Tem aí a imprudência também que a gente mostra, esse acidente, né, mostra uma certa imprudência, né, de uma alta velocidade. Então fica aí esse recado para todos nós que estamos nas ruas, pilotando, dirigindo, né? Eu volto com você.